hoje vamos falar sobre investimentos no exterior e eu vou trazer aqui uma solução simples com um único produto que resolve o seu problema. E eu vou trazer esse único produto em 3 opções diferentes e vou fazer um comparativo entre essas 3 opções para você decidir aí qual delas funciona melhor para você se você quiser resolver essa questão de investir no exterior de uma forma bem prática e sem inventar muita moda. Oi, eu sou a Ellen e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro. E hoje vamos falar de dinheiros internacionais, de patrimônios dolarizados. Pois é, tem 3 anos que esse canal existe e eu fui me dar conta de que eu nunca fiz um vídeo sobre investimentos no exterior. Então vamos ao primeiro deles, que já é um vídeo que resolve muita coisa, né? É basicamente o que eu aplico aqui nas carteiras dos meus clientes, na minha própria carteira. O modo como eu invisto aqui, eu não gosto de inventar muita moda, principalmente quando se fala de exterior, né? Porque tem algumas complexidades aí. Mas fato é que eu vou trazer essa solução para vocês, né? E eu vou trazer ela em 3 maneiras distintas que você pode fazer. E a gente vai fazer um quadrão comparativo falando sobre vários aspectos de cada uma dessas 3 opções para você poder avaliar aí o que faz mais sentido para você dentro do modo que você pensa, da disposição que você tem para investir, em relação a custos, o que mais importa para você chegar aí numa resposta que seja melhor para você. E não tem resposta certa, né? Cada pessoa vai escolher um caminho, mas é um caminho que é relativamente simples, que você não precisa inventar tanta moda assim. Bom, e que produto é esse que eu tô falando, né? Eu tô falando de um ETF. E por que eu gosto da ideia de investir via ETFs, preferencialmente passivos, quando a gente fala de exterior? Por algumas questões. Primeiro que quando a gente fala de exterior, se a gente for pensar, né, no mercado acionário do mundo, a maior bolsa mais, né, predominante aí é a Bolsa dos Estados Unidos. E a gente tem que pensar que tá todo mundo investindo nos Estados Unidos, tá todo mundo olhando para os Estados Unidos. Talvez seja o mercado mais acompanhado aí por grandes investidores, por grandes instituições, por grandes analistas e tudo mais. E aí acaba que, por ser um mercado já muito grande, muito antigo e muito observado, muito estudado, ele é um mercado que ele é mais eficiente. E isso vale para outras economias mais desenvolvidas também. E aí, quando a gente tem um mercado que ele é mais eficiente, é muito difícil ter ali uma oportunidade que ninguém tá vendo, sabe? É diferente daqui no Brasil. No Brasil a gente ainda tem um contexto de uma bolsa brasileira muito pequena, são poucos investidores, né? Os investidores estrangeiros não olham para cá com tanto afinco. Então aqui, uma gestão mais ativa, ela pode trazer bons resultados e tem alguns produtos que trazem sim bons resultados na gestão ativa, ou se for um investidor que realmente quer se debruçar sobre isso, talvez ele consiga um resultado melhor do que a média. Mas lá fora isso é mais difícil e principalmente falando dos Estados Unidos, que é a mais predominante. Então, por essa questão de ser muito difícil você ganhar muito acima das médias, eu acho que o caminho mais fácil é você só ir na média mesmo. E por isso que, quando se fala de exterior, eu converso aqui com os clientes, né, que fazem a consultoria e até para mim mesmo, eu geralmente opto por essa saída dos ETFs, os ETFs de gestão passiva, que eles vão basicamente seguir um índice, seguir uma média, e você vai receber aquela média ali e tá ótimo, porque dificilmente você vai conseguir ganhar muito, muito, muito mais do que isso por todos esses fatores que eu trouxe aqui. E o segundo ponto é que se você for optar por comprar ações individuais no exterior, aí é mais uma complexidade, né? Porque imagina, analisar ações aqui no Brasil já não é uma tarefa fácil. Você imagina ficar analisando balanço de empresa e cenário e daquela empresa, daquele mercado, considerando uma empresa global, né? Fica muito mais complicado e pelo que eu acompanho aqui os investidores há 6 anos, né? Quase 7 anos aí que eu tô nessa batida, as pessoas não levam isso por muito tempo. Então, tem gente que começa muito empolgado, né? Quer estudar, quer não sei o que, depois de 6 meses larga tudo. Então, assim, é melhor a gente ir pelo caminho do ETF, que é mais fácil, você vai ganhar ali a média, tá ótimo, tá tudo certo, não vai ter frustração e só segue o baile. Então, a ideia dos ETFs para investimento internacional é a que eu gosto mais por causa desses motivos que eu trouxe aqui. E aí, falando disso, né, se a gente fosse pensar assim, eu quero investir no exterior, mas de uma maneira relativamente simples, tem uma solução para isso, que é você investir num ETF de mundo inteiro, digamos assim, né, que é um único produto em que ele investe em ações de diversas economias para você. Tudo isso dentro de um único ETF. E existe essa possibilidade. E é desse produto que eu vou trazer as 3 opções aqui. Então, esse é o que a gente chama de um ETF neutro. Ele meio que tenta
tenta replicar o que seria o mercado acionário mundial, com cada economia, com seu peso e relevância e tudo mais. E ele vai meio que se atualizando conforme o que está acontecendo no mundo. Então, é um produto que ele é interessante, porque é uma maneira de você diversificar amplamente, talvez sejam os ETFs aí mais diversificados que a gente tem, e você está apostando meio que a economia do mundo vai crescer, né? Então, isso também facilita a gente entender no que a gente está investindo. Você está investindo no mundo inteiro. Então, quando vem uma crise, né, e tudo mais, aí aquele produto começa a render mal, e vai acontecer, gente, não tem jeito, né? A gente está falando aqui de renda variável, a gente está falando de ações, ele não vai ficar subindo para sempre, ele vai ter uns momentinhos ali de crise e tudo mais, mas quando você traz isso para o racional, você tem que pensar assim, gente, eu estou investindo em 10 mil ações, em 5 mil ações, em 4 mil ações. Para esse negócio ir a zero, meio que o mundo tem que acabar, né? E aí, se o mundo acabar, o dinheiro é o menor dos problemas. Então, isso ajuda a gente também a ficar mais tranquilo com as oscilações desse tipo de ativo, quando a gente sabe que a gente está bem diversificado e que a chance disso ir para zero e nunca mais voltar é pequena, né? Então, por esses motivos é que eu gosto bastante dessa ideia desse produto aqui. Bom, e que bendito de ETF é esse que investe no mundo inteiro, né? Pois é, aí a gente tem 3 maneiras de fazer isso. A primeira maneira é você fazer aqui pelo Brasil mesmo, você nem precisa mandar dinheiro lá para fora, tá? Existe um ETF, que é o WRLD11, que eu chamo de Road 11, tá? Que ele é um ETF que foi criado pela Investo, que é a gestora. E o que esse ETF faz? Ele nada mais, nada menos faz de comprar cotas de um outro ETF, que é o famoso VT, que é um ETF da Vanguard, que é o Total World Stock, se eu não me engano o nome dele, que esse ETF, ele é negociado lá na Bolsa Americana, e aí esse ETF, ele investe nessas 10 mil empresas, são 9.780 e tantas, sei lá, mas eu arredondo aqui para 10, para facilitar, e aí esse ETF que é negociado lá na Bolsa Americana, ele é que faz essa diversificação ampla. Então, a primeira maneira que você pode investir nesse ativo é aqui pelo Brasil. Então, qualquer corretora que tenha um home broker, você consegue comprar esse produto. Você vai lá na Bolsa de Valores, digita esse códigozinho que está aqui do lado, WRLD11, e você está indiretamente comprando cotas do VT, que é esse ETF grandão que é negociado lá fora. Então essa é a primeira maneira, que é a maneira mais simples de você negociar aqui pelo Brasil mesmo. A segunda maneira é você comprar o VT, que é o que está dentro do Road 11, digamos assim. E aí você tem que abrir conta numa corretora que negocia ativos lá na Bolsa Americana. Hoje, a maioria dos bancos digitais já tem essas corretoras, a XP tem essa possibilidade, o BTG tem essa possibilidade, a maioria das corretoras já tem essa possibilidade, então você não precisa abrir conta num banco lá no exterior, não dá para fazer em instituições aqui, mas aí na opção do VT você de fato manda dinheiro lá para a Bolsa Americana e compra cotas do VT direto. E a terceira opção, que é uma opção menos conhecida, que é você comprar um ETF que é parecido com o VT, não é exatamente a mesma coisa, eles seguem índices diferentes, mas que você compra, ele é um ETF que ele é domiciliado na Irlanda. E aí tem algumas características, algumas coisas que eu vou trazer nesse quadrão comparativo aqui, depois pra gente conversar sobre. Mas fato é que existe essa terceira opção, e aí você tem que procurar uma corretora que tenha acesso a bolsas de valores de vários países, e não apenas dos Estados Unidos. A maioria das corretoras internacionais que a gente tem acesso, elas dão acesso apenas à Bolsa Americana. Essas corretoras que são mais amplas, que acessam diversos mercados, elas são mais raras. E geralmente as pessoas optam por fazer pela Interactive Brokers, quando querem acessar esses ETFs que são domiciliados lá na Irlanda, que não é uma corretora tão simples de mexer, a gente vai tocar nesse assunto aqui. Então tem essas 3 opções. Opção 1, você investe aqui pelo Brasil mesmo, pelo Road 11. Opção 2, você investe pela Bolsa Americana comprando cotas do VT. Ou opção 3, você investe pelos ETFs irlandeses. E aí você tem 2 opções nos ETFs irlandeses. Você pode comprar o VWRA, que é um ETF que ele é acumulativo, e você pode comprar o VWRD, que é um ETF que distribui dividendos. E aí a gente vai expandir aqui essa questão das diferenças entre eles nesse quadrão comparativo que eu vou trazer para vocês agora, que eu acho que vai tirar todas as suas dúvidas que você está tendo nesse momento. Então vamos começar aqui o nosso quadro comparativo. Eu vou falar de vários aspectos, trouxe vários aqui pra gente discutir. O primeiro aspecto é em questão da estrutura, né? Então, o que tem dentro de cada um desses ativos eu já adiantei. Primeiro vai ser o Road 11, que é o ativo negociado aqui no Brasil. Ele simplesmente compra cotas do VT. O segundo vai ser o VT. E o que tem dentro do VT? Ele tem basicamente 10 mil ações do mundo inteiro dentro dele. 65% desse ativo são ações que estão lá na Bolsa dos Estados Unidos, na economia americana. E depois ele vai tendo outros países ali, se eu não me engano, o segundo é Japão, depois vem Reino Unido, tarana, tarana, cada país com as suas porcentagens ali, né?
com ações de empresas desses países, cada um com o seu peso dentro de como funciona hoje aí a economia mundial. Então o VT ele tem 10 mil ativos dentro dele. E depois a gente tem o VWRA e o VWRD, que eu falei que tem a diferença, né? O VWRA ele é acumulativo e o VWRD ele paga dividendos. O que tem dentro desses dois, né? Os dois investem na mesma coisa, a única diferença é essa característica de um acumular e o outro distribuir dividendos. O que tem dentro deles? Eles também investem num índice de mundo inteiro, basicamente nas mesmas proporções do VT, só que ele tem menos ativos. Enquanto o VT tem 10 mil empresas diferentes dentro dele, o VWRA e o VWRD têm em torno de 3.600 ações de empresas dentro dele. Então ele é um pouco mais concentrado, mas ainda assim muito diversificado, né? A gente tá falando aí de quase 4 mil empresas, tá? O segundo ponto que eu quero trazer é em relação à distribuição de dividendos, que acaba que eu até já adiantei aqui, né? Então no caso do Road 11, que é o que é negociado aqui no Brasil, como é que funciona? Ele compra cotas do VT. Aí o VT paga dividendos. Só que dentro do Road 11, esses dividendos já são reinvestidos automaticamente. Ou seja, o investidor ele não precisa ficar reinvestindo dividendos se ele comprar o Road 11 aqui na Bolsa Brasileira. Quando a gente fala do VT, aí tem esse ponto. O VT ele paga dividendos e o investidor tem que ficar reinvestindo isso. Isso pode ser bom ou isso pode ser ruim. Se você estiver na fase de renda e pretende usar esses dividendos para você viver, isso é legal. Se você não está na fase de renda, isso pode ser um ponto bem negativo para o VT. O VWRA, ele é acumulativo igual ao Road 11. Então, ele também investe ali, as ações pagam os proventos, né? Só que ele já reinveste sozinho para você, você não precisa ficar preocupado com isso. Já o VWRD é a mesma coisa que o VWRA, só que ele distribui dividendos. Então, a gente tem duas opções que distribuem dividendos, que são o VT e o VWRD, e duas opções que não distribuem dividendos, o que não significa que eles não recebam os dividendos. Eles recebem, só que eles já reinvestem automaticamente para você. E essas duas opções que são acumulativas são o Road 11 e o VWRA. E aqui eu quero fazer um adendo sobre essa questão dos dividendos. A gente tem que pensar que investir é um movimento de longuíssimo prazo, né? Mas às vezes coisas acontecem nas nossas vidas e a gente perde um pouco o foco disso. E aí eu quero trazer um ponto sobre essa questão dos dividendos, principalmente quando a gente fala de exterior, né? Que é uma complexidade a mais. Se você fica muito tempo sem olhar para essa sua carteira, se você fica muito tempo sem aportar, se você escolhe esses dois ativos que pagam proventos, né, que o provento cai ali na sua conta, e você não está reinvestindo esses proventos, acaba que você perde esse efeito da composição, né, dos juros compostos ali sobre esse valor. Então, quando a gente olha assim para a vida real, né, em que coisas podem acontecer, na maioria das vezes faz muito mais sentido você optar por ETFs acumulativos do que por ETFs que pagam proventos, a não ser que você já esteja na fase de receber renda. Aí é outra história, eu tô falando para pessoa que está na fase de acumulação. Então esse é um ponto que eu queria trazer aqui, que é importante a gente pensar, né? Até que no Brasil também, a galera que foca muito em dividendo, em fundo imobiliário, tem esse risco de na vida acontecer alguma coisa, você perder o foco ali, né, de a prioridade não ser olhar os seus investimentos, você tá atropelado com outras coisas e esse dinheiro fica ali acumulando na conta, acumulando, sem render, e isso acaba atrapalhando aí o efeito dos juros compostos, né, na acumulação do seu patrimônio. Então, só esse adendo que eu queria fazer aqui sobre essa questão. Falando de custos agora, né, o VT, ele tem uma taxa de administração de 0,3% ao ano, só que dentro dele tem também a taxa do VT, né, então o Road 11 ele compra VT, ou seja, é como se você estivesse pagando duas taxas de administração, a do próprio VT, que é bem baixinha, eu vou falar para vocês, e a do Road 11, que é 0,30. E se você for comprar o Road 11, que você vai comprar aqui por uma corretora brasileira, você vai pagar também a corretagem cada vez que você comprar. E tem algumas corretoras que não cobram corretagem para negociar em bolsa de valores. Então esse pode ser um custo que você não tenha. Quando a gente fala do VT, quais são os custos relacionados a ele? Aí a gente tem a taxa de administração dele, que é 0,07% ao ano, é ridícula, é muito pequena. E essa taxa tá dentro lá do Road 11 também, né? Só que aí quando você vai comprar cotas do VT, você vai comprar por uma conta internacional. E aí você vai pagar uma corretagem em dólares, né? Tem que pensar nisso e ver quanto que é essa corretagem. Isso é mais importante ainda se você for investir valores pequenos. Então imagina, né? Vou dar um exemplo aqui, o parâmetro da XP. Ah, a pessoa vai investir $50, só a corretagem é 8,50. Caramba, você está perdendo quase 20% do teu dinheiro aí só com corretagem. Então esse é um ponto para você avaliar. E além disso, tem um outro custo, que é o custo de você mandar o dinheiro para o exterior, que é o custo do spread de câmbio, ou seja, a diferença que você paga entre o dólar real e o dólar
dólar que a corretora está te oferecendo, e o IOF, que é o imposto, né, quando você manda dinheiro para o exterior. Então tem esses custos também que lá no Row Jones você não teria. Uma coisa importante que muita gente esquece é que esse custo de câmbio você paga na ida e você paga na volta. Ou seja, se em algum momento você for trazer esse dinheiro de volta para o Brasil, você vai pagar isso tudo de novo. Então essa é uma questão também que a gente tem que ficar atento, entender que esses custos existem. No caso do VWRA e do VWRD, a taxa de administração deles é de 0,22% ao ano. E você tem também a questão da corretagem, que eu não sei dizer quanto que é a corretagem lá na Interactive Brokers, eu não olhei isso antes de fazer o vídeo. E tem também a questão do spread de câmbio e do IOF na ida e na volta, como eu falei para o VT. Então acaba que, em termos de custos, o Row Jones, ele tem a taxa de administração maior entre os três, porque eles têm o 0,30 dele mais o 0,07, então ficaria ali em torno de 0,37, né, se a gente fosse arredondar. Mas ele não tem o custo do spread de câmbio e ele não tem o custo do IOF e pode não ter o custo de corretagem também, porque tem algumas corretoras brasileiras que não têm esse valor aí para você pagar. Então, assim, para pessoas que investem em valores muito pequenininhos, me parece fazer muito mais sentido optar pelo Row Jones. Agora, se você for fazer um aporte grandão, aí acaba que a corretagem se dilui, né, e tudo mais. Os outros três podem ser opções para você. Falar um pouco sobre o domicílio, né, desses ETFs, onde é que eles estão sediados, digamos assim. O Row Jones, ele é aqui no Brasil. O VT, ele está sediado lá nos Estados Unidos. E, como eu já falei, né, o VWRD e o VWRA, eles estão sediados na Irlanda. Então, nos três últimos, você de fato manda o seu dinheiro para o exterior e no primeiro, o seu dinheiro está aqui no Brasil sobre as regras brasileiras e tudo mais. E aí a gente vai falar dos riscos atrelados a isso, né? Então, quando a gente fala do Row Jones, quais são os riscos? Eu não estou falando aqui do risco do investimento, tá? O risco do investimento, ele existe, volatilidade, de desvalorizar, valorizar, isso tudo aí, né? Isso aí é meio que igual para todos eles. Mas eu estou falando de riscos, não de mercado, outros riscos, né? Riscos secundários. Então, quando a gente fala do Row Jones, que é o que você negocia aqui no Brasil, primeiro você está comprando um ETF de uma gestora que é relativamente nova, mas ela compra cotas de uma outra gestora que já é super consolidada. Então não é algo que me preocupa assim. Mas você mantém o seu patrimônio aqui no Brasil, né? Então você está sobre o risco de alguma coisa acontecer aqui no Brasil e esse patrimônio poder ser prejudicado. E aí vai muito da visão de mundo de cada um, gente. Por isso que eu falo que assim, depende muito do seu contexto. Se você é uma pessoa que acredita que o Brasil um dia vai falir, vai quebrar e vai ser impossível viver aqui, que, né, todo o seu patrimônio vai ser corroído, talvez para você ficar em paz, faça mais sentido você mandar esse dinheiro para o exterior. Agora, se você não pensa desse jeito, que é o meu caso, inclusive, você pode investir só por aqui mesmo, que é muito mais simples. Então, por isso que eu falo que investimento é uma coisa muito pessoal, não tem receita de bolo. Vai muito da forma como você enxerga o mundo. Se você quer de fato mandar o dinheiro para fora para se proteger desse risco Brasil, os outros três últimos vão ser opções melhores. Agora, se isso não é uma questão para você, você está super confortável em deixar todo o seu dinheiro aqui no Brasil, mesmo que parte dele esteja dolarizado, né, esteja sofrendo a influência do dólar, tá tudo bem, você pode escolher o primeiro, que é o Row Jones, que é o mais prático de todos. E aí, como eu disse, no caso dos outros três, você de fato tá mandando o seu dinheiro pro Brasil e aí você vai seguir, digamos assim, o que tá acontecendo dentro de cada um desses países, né? Se tiver alguma alteração e tudo mais, você tá sujeito às leis aí desses países, no caso dos Estados Unidos pro VT e da Irlanda para o VWRA e o VWRD. Em relação ao imposto de renda, né? Que essa é uma dúvida que muita gente tem. Então vamos lá, no caso do Row Jones, que é o que é negociado aqui no Brasil, você vai pagar um imposto de 15% sobre o ganho de capital. Então, se você comprou cotas a R$100, depois você vendeu essas mesmas cotas por R$130, você ganhou R$30 de valorização em cada cota e você paga 15% de imposto sobre isso, fazendo lá a DARFzinha, né? Igual a gente faz aqui com ações. Então, é a mesma lógica dos investimentos em ações que você já está acostumado a fazer, dos ETFs que você já está acostumado a fazer. O fato de ser internacional, de investir em ativos internacionais, não muda nada em relação a isso. E aí, eu vou falar do imposto de dividendos que tem no VT, mas esse imposto de dividendos do VT, ele meio que já está embutido dentro do Row Jones. Você não foge deles, não, tá? O fato de investir no Row Jones não significa que não existe a retenção dos 30% de imposto sobre dividendos dentro dele. Existe sim, você só não enxerga isso, mas isso acontece. E a declaração é feita igual a de qualquer outro ETF ou ação que você tem aqui no Brasil, né? Então você vai fazer do mesmo jeitinho que você faz lá. No caso do VT,
você também paga 15% sobre o ganho de capital, né? Só que aí a declaração você faz de um jeito um pouquinho diferente. Se eu não me engano, agora você pode fazer só uma vez no ano, não precisa mais ficar fazendo mês a mês, né? Mas aí você vai botar lá naquela parte de investimentos tributáveis recebidos no exterior, alguma coisa assim. E ele, como eu falei, ele tributa os dividendos pagos em 30%, já na fonte, lá nos Estados Unidos. Não tem nem como fugir disso. Então você botou o dinheiro lá, quando caiu o dividendo na sua conta, já vem descontado 30% pelos Estados Unidos. E aí você tem só que declarar que isso aconteceu. E aí algumas corretoras já dão isso mais mastigadinho, né? A Avenue eu sei que dá, se eu não me engano, o Inter também, ou o C6, não me lembro agora, eles já dão isso mais mastigadinho. Outras corretoras não dão isso tão mastigadinho. E aí você vai ter que ficar fazendo na mão, que é chato, né? É mais uma complexidade. E o VWRA, então, aí é que tá um benefício desses carinhas aqui, do VWRA e do VWRD. Esse é um dos benefícios deles, né? E por isso que eu botei eles na lista, porque senão nem fazia sentido. Qual é o benefício desses dois em relação aos outros dois que eu falei antes? Lembra que eu falei que no VT e no Rule 11 já tem a retenção de 30% de imposto sobre os dividendos? Pois é, no caso do VWRA e do VWRD, como eles estão sobre a jurisdição irlandesa, lá o negócio é diferente. Lá o imposto sobre os dividendos é de 15%, é metade do que é dos Estados Unidos. Então, em termos tributáveis, acaba que o VWRA e o VWRE levam uma vantagem. Você tem uma retenção de imposto sobre os dividendos metade do que você teria no VT e no Rule 11, tá? Então, essa é uma vantagem aí que eles têm. O ganho de capital é igual, 15%, né? Então, se você vender, você vai ter que pagar 15% aqui no Brasil sobre a valorização que você teve dessas cotas, e a declaração de imposto de renda é igual a que você faria lá pro VT, né? Tem que fazer apuração ali e tudo mais. Só que aí que tá. A Interactive Brokers, que é a principal corretora que, né, faz essa parte aí de ETFs irlandeses e de outras bolsas, ela não vai te dar isso mastigadinho. Então é uma complexidade também que você teria aí na hora de fazer o imposto de renda. Outro aspecto que eu quero falar, que também é uma vantagem aí dos ETFs irlandeses, e por isso que eles estão aqui na lista, é a questão de sucessão. Ou seja, quando a gente falece, né, o que acontece com os nossos bens. Então, no caso do Rule Jones, você tá aqui sobre as regras brasileiras. Então, se você não tiver feito nada, né, é muito diferente, aí tá tudo na sua pessoa física, esse ativo vai entrar no seu inventário, normalmente. Aí você vai pagar o imposto, né, que é o ITCMD, que hoje aí, no pior cenário, você pagaria 8%, né, depende do estado onde você mora, aqui no Rio de Janeiro é 8%, e ele vai ficar em inventário, tem que esperar o inventário concluir e tudo mais, mas você tá aqui sobre as regras brasileiras, ele vai seguir a mesma lógica de todos os outros investimentos que você tenha. E no caso do VT, lembra que ele é domiciliado lá nos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, eles têm imposto sobre herança. Mas, se você for investir um valor pequeno, você pode ficar tranquilo, porque até $60 mil investidos lá nos Estados Unidos, você não paga nada sobre imposto de herança, né? Você tem essa isenção aí até $60 mil. Agora, se você pretende investir mais do que isso é uma coisa para você ficar atento, porque as alíquotas são bem mais puxadas do que a nossa aqui no Brasil, tá? E um outro ponto também é que você tem que lidar com essa questão de trazer o patrimônio do exterior para cá, né? Então você tem que lidar com a burocracia de outro país e tudo mais. Então tem essa complexidade aí quando você manda o patrimônio para o exterior, que é a mesma coisa que acontece no VWRA e no VWRD. Você vai ter essa complexidade de ter que lidar com as burocracias de outro país, aí às vezes tem que fazer tradução juramentada de documentos e tudo mais, etc, etc. Então você tem que entender se você está disposto a fazer isso, né? Tem esse ponto aí. Mas, lá no caso da Irlanda, tem um benefício. No caso do VWRA e do VWRD, a Irlanda ela não cobra imposto sobre herança de investidores estrangeiros, que no caso nós brasileiros somos investidores estrangeiros para eles. Então, se você tiver um patrimônio grandão lá no VWRA, no VWRD, ou qualquer outro ETF que seja sediado na Irlanda, você não vai pagar imposto lá e você não vai pagar imposto aqui também, porque o Brasil não cobra imposto sobre herança, só vai pagar o ganho de capital, que é imposto de renda, é outra coisa. Mas o imposto sobre herança você não vai pagar. Mas tem o lado da complexidade de você ter que lidar, né, com uma corretora que não é tão fácil de falar e com burocracias de outro país e tudo mais. Então, tudo a gente tem que ficar botando na ponta do lápis. E aí, o último ponto que eu quero trazer é justamente esse da complexidade, né? Já teve esses pontos aí que eu falei. No caso, assim, se você quer, eu quero fazer do jeito mais simples possível. Eu não tô tão preocupado com essa questão de custos e tudo mais, eu só quero fazer do jeito mais simples possível. E eu gosto muito dessa ideia de fazer do jeito mais simples possível, por isso que eu aqui, por enquanto, tô fazendo lá pelo Rule 11 mesmo. Por quê? Tem um lema que eu levo comigo, que é muito melhor a gente ter um plano nota 7
que a gente consegue levar por anos e anos e anos a fio, do que ter um plano nota 10 maravilhoso, perfeito, impecável, que a gente só consegue sustentar por 6 meses. E no caso de investimentos, é um projeto de longuíssimo prazo. Então a gente tem que tirar todos os obstáculos da nossa frente, tentar deixar a coisa o mais simples possível para a gente conseguir sustentar esse plano ao longo de muitos anos. Então, quando a gente fala assim de complexidade, sem dúvida nenhuma, o Roe Jones ele é o mais simples de todos. Porque você já compra aqui na corretora que você já tem conta, não precisa abrir uma conta internacional, são as mesmas regras de bolsa de valores que a gente tem aqui, a declaração de imposto de renda é tudo igual, né? Tá tudo ali junto com os seus investimentos, você não precisa ficar olhando uma outra conta. Então, assim, em termos de complexidade, tanto em termos de sucessão, você tá lidando só aqui no Brasil, né? Se tiver um problema com a corretora, você vai falar com uma corretora aqui no Brasil. Então, tudo isso, assim, para o Roe Jones conta muitos pontos. Quando a gente fala dos outros 3, aí começa a ter mais complexidade, né? Então, no caso do VT, você teria que abrir uma conta internacional, mas tem opções que são como, digamos assim, amigáveis aos brasileiros, né? Tem a Avenue, tem o Banco Inter, o CC, XP, BTG, né? Que você consegue falar com pessoas em português, né? Se o idioma for um problema aí pra você. Mas tem aquelas outras complexidades, né? De fazer um imposto de renda só pra isso, na casa de sucessão, você vai ter que ter burocracia com outros países e tudo mais, etc, etc. E no caso dos irlandeses, aí eu acho que é o pior de todos. Eles são os mais complexos, porque aí você vai ter que lidar com uma corretora que não é amigável, você vai ter que falar em outro idioma se você tiver algum problema, a questão de sucessão, aí é a burocracia de outro país. Sem contar que, no caso dos que estão no exterior, você tem que fazer remessa do dinheiro, aí é mais um passo que você coloca para investir e o que a gente quer, na verdade, é tirar passos, a gente quer simplificar para que esse processo se mantenha de pé por muito tempo. Então, em termos de complexidade, eu não tenho dúvidas que o Roe Jones seria a melhor opção. Tá? E o último aspecto que eu quero trazer é o aspecto do retorno, mas esse eu vou ficar devendo vídeo pra vocês, porque eu vou fazer um vídeo comparando os 3 pra gente tirar a conclusão se vale a pena adicionar complexidade ou não. E em relação a outros pontos aí, eu já trouxe tudo bem claro pra você pensar dentro do seu contexto o que vale mais a pena, o que é prioridade pra você. Bom, eu espero que você tenha gostado desse quadro, né? Trouxe aí vários aspectos pra você comparar, ver qual é a sua prioridade aí, ver o que é mais importante pra você, se o que é mais importante é reduzir custos, se o que é mais importante é, de fato, mandar o dinheiro para o exterior para se sentir mais seguro, se o que te preocupa mais é a questão de sucessão, ou se você só quer fazer da maneira mais simples. Enfim, pega essas 4 opções aí, vai dando check em cada uma das suas prioridades e vê qual deles é o que se adapta melhor aí ao seu contexto. E deixa aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você gostou, se você já conhecia, se você não conhecia. É o que eu disse lá no início, meio que esse produto já resolve aí a carteira internacional de muita gente. Tem muita gente que só tiver esse produto já tá ótimo, já tá maravilhoso. A não ser que a pessoa queira ter todo o patrimônio no exterior, né? Aí dá para acrescentar outras coisas. Mas se a parcela de exterior for uma parcela menor da sua carteira, só esse produto aí já resolve. Ou se você quiser pegar também um ETF que só invista em bolsa americana, também pode ser uma opção. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo o que você achou, se você já conhecia, se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se você discorda, se eu esqueci de algum ponto, se eu falei alguma baboseira aqui. Enfim, eu adoro ler os comentários de vocês e participar. E lembrando que todo dia 1º de cada mês eu abro a agenda de consultoria, que é uma consultoria de planejamento financeiro e de montagem de carteira de investimentos. E aí, se você quiser bater um papo comigo pra gente entender se a consultoria é o que você de fato precisa, se inscreve nesse link aqui embaixo, deixa lá os seus dados que eu vou fazer contato com você ao longo do mês pra gente ter essa conversa. E se você quiser saber de um outro investimento muito interessante, que aí no caso é aqui no Brasil mesmo, mas que vai te ajudar muito na sua construção de renda passiva para a sua aposentadoria, assiste a esse vídeo aqui do lado, que é um produto muito, muito bom, que quase ninguém fala dele e muita gente está deixando passar. Então vai lá assistir que eu garanto que você vai gostar. Muito obrigada por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo desse canal.